Então, hoje eu vou contar um pouquinho, né, de como transformar, né, um material vegetal um medicamento, um produto tecnologicamente transformado com parâmetros bem definidos, né? Que isso é a grande diferença quando a gente fala de um chacinho, daquele chacinho da vovó, né? Que nos traz tanto benefício. Então, só para diferenciar e deixar bem claro, remédio funciona? Eu diria que sim, né? Porque o remédio é tudo aquilo que nos traz um bem-estar, né? Então, quando a gente está chateada, né, brigou com o namorado, perdeu o jogo do Corinthians, né, a gente está super aborrecido, está ganhando 1-0, gente, né? Mas a vovó faz aquele chacinho, aquilo nos traz bem-estar. Então, aquilo faz bem, é um remédio. Então, qual que é a diferença com o medicamento daquilo que eu vou falar? O medicamento, ao contrário, também faz bem, mas eu tenho como comprovar o que naquele produto faz bem. Eu tenho como quantificar. Eu sei quem está envolvido. Então, isso é a grande diferença. Tudo que traz bem-estar é remédio. Então, aquela cervejinha de sexta-feira com pastelcinho, para mim é o melhor remédio depois de uma semana de muito trabalho, né? Mas não é um medicamento, ninguém prova que me faz bem, sou eu, sei que me faz, tá? Então, falando um pouquinho de medicamento, onde que a gente pode controlar, por que a gente ainda fala tanto nas plantas? Porque, segundo Craig Newman, né, numa revisão que eles fizeram em 2010, se comprovou que uns 63% de todos os medicamentos, né, encontrados na terapêutica eram provenientes de alguma maneira, né, de produtos naturais, uns 63%. A atualização, né, desse levantamento em 2012 mostrou que houve um aumento para 75%. Então, atualmente, se sabe que de todos os medicamentos que estão na terapia, né, uns 75% de alguma maneira, ou diretamente, ou inspirado nas plantas, são provenientes de produtos naturais. E por que isso? Se vocês olharem para essas estruturas complexas, vocês vão verificar que são bem difíceis de imaginar, né? Nem os mais inteligentes pesquisadores e docentes da Unicamp são capazes de chegar a essas moléculas por si só. E essas moléculas também são capazes de propiciar mecanismos de ação extremamente inéditos, né, e eficazes para combater diversas patologias. Dentre essas que eu mostro aqui, são moléculas para o tratamento de câncer, para formas graves e resistentes aos medicamentos tradicionais, que todas foram descobertas, então, a partir de produtos naturais. Entre elas, a gente pode citar as 3 de baixo, que foram isolados de uma árvore, né, e que são utilizadas até hoje para o tratamento de câncer resistente de mama. Então, quando a gente pensa no desenvolvimento de um medicamento, a gente deve considerar 3 parâmetros extremamente importantes, que são aqueles envolvidos com a farmacodinâmica, isto é, com a eficácia, né, de que maneira ele funciona. Outro parâmetro extremamente importante é a segurança. Será que se eu tomo, né, esse produto, eu vou ter mais efeitos colaterais ou vou ter o benefício? Então, isso é extremamente importante. E, acima de tudo, o que eu preciso de garantia? Uma reprodutibilidade, né, uma constância de um lote para outro. Então, quando eu penso no medicamento fitoterápico, isto é, uma grande mistura, né, o fitoterápico nada mais é uma mistura bem padronizada, o desafio se torna ainda muito maior, pois eu tenho que estabelecer e padronizar vários parâmetros de várias substâncias. E isso envolve também padronizar a matéria-prima, isto é, os insumos, compreender o que acontece, né, de mês para mês, de ano para ano, porque dentro, né, do nosso dia a dia nós temos variações, e como tanto, né, a planta responde a essas variações também tendo uma grande variação. Então, como que a nossa estratégia de trabalho para alcançar um medicamento, né, que me garanta essa reprodutibilidade, constância, segurança e eficácia? Então, é um trabalho conjunto que a gente faz com botânicos e agrônomos para estabelecer, entender, compreender as diferentes variedades dentro de uma mesma espécie, associados com os químicos farmacêuticos, desenvolvendo metodologias de análise, como também isolando, identificando
identificando, né, quem são os candidatos responsáveis pelas ações benéficas e pelas ações maléficas. É importante entender os dois. E isso é feito em conjunto com o pessoal biomédico, os farmacólogos, né, que através dos ensaios farmacológicos e os ensaios de toxicidade permitem determinar esses parâmetros. E tudo isso é extremamente importante para a gente poder, então, levar essas propostas de produtos, né, para estudos clínicos que depois, numa outra fase, pode ser colocado no mercado. Então, hoje, eu vou apresentar para vocês um trabalho que a gente está realizando e que já está entrando, né, como produto numa empresa, a empresa Biolab, né, aqui no estado de São Paulo. Então, a rabidiaxica é uma planta que tem sido muito utilizada na etnofarmacologia, especialmente no norte do país, para tratamentos de cicatrização contra processos inflamatórios. Para tanto, o que a gente fez? Sabendo dessa diversidade que existe entre as plantas dentro de uma mesma espécie, nós trouxemos e coletamos todas aquelas que eram chamadas de rabidiaxica, né, que é o nome botânico dela, e plantamos numa mesma condição, para verificar se, apesar de estarem plantadas numa mesma condição, ainda apresentavam diferenças. E por que elas poderiam apresentar diferenças? Uma coisa que a gente tem que lembrar, nós todos somos a espécie da raça humana, mas tem uns loiros, asiáticos, negros, umas têm olhos azuis, né? Cada um tem suas características e, como tal, cada um tem seus benefícios, tem suas capacitações. E isso também acontece com as plantas, né? Então, a gente precisava entender qual entre essas plantas, se era aquela de olho azul ou a morena, que era melhor para nosso propósito. E quando a gente olha aqui, vocês veem que a terceira fileira é capaz de florescer. Ela produz flores lindas, enquanto as outras são incapazes de florescer. E o que a gente observou? Elas produziam extratos de diferentes tonalidades, e quando a gente analisava isso através de métodos cromatográficos, que são métodos que nos permitem identificar componentes na mistura, a gente observou que duas delas não produziam compostos, né, A3 e A5, que são os componentes responsáveis pela atividade cicatrizante. Coincidentemente, essas duas variedades eram quem? As que produziam flores maravilhosas. Portanto, uma coisa que sempre deve ficar claro para todo mundo: nem tudo que é bonito presta. Meninas, olhem para o feinho, às vezes ele é o melhor negócio para vocês. Tá? Para nós, o mais feinho foi o melhor. E quando a gente estudou o processo da pós-colheita desse material, com as mesmas amostras, o que a gente observou? A maneira como a gente tratava esse material também provocava diferenças no produto final. Então, quando a gente secou as plantas às sombras e com ventilação, a gente observava um produto bem rico na cor vermelha. Porém, quando esse material era seco, né, sem revolver, a gente observava o material amarelado e laranja. E isso dava respostas distintas na atividade farmacológica. Enquanto os mais avermelhados davam atividades bem potentes, cicatrizantes, o outro material visto no B e no C dava uma resposta muito pobre. Então, só para resumir para vocês, né, essas são etapas que a gente foi estudando. Esse é um trabalho que vem sendo desenvolvido desde 2003, né? Agora que a gente está colhendo, né, os frutos para transformar isso em um produto, então foi necessário, desde a parte de identificar toda a variabilidade do material botânico, entender a genética desse material e, para tanto, foi necessário também toda a parte de estudo químico, da composição química dessas plantas, entender em que época do ano e que variedades produziam os maiores teores de compostos de interesse, para a gente, então, poder desenvolver estudos, né, farmacológicos em animais. E nosso foco principal foi o quê? Tanto pacientes, né, a gente está pensando em tratar pacientes que são acometidos pela diabetes, que têm problemas de cicatrização, como também pacientes tratados com quimioterápicos que desenvolvem feridas, né, que a gente chama de mucosite oral. E por muitas vezes esses pacientes vão a óbito por falta de poder se alimentar.
né, por causa desse incômodo. Então, esse produto é uma resposta, é uma alternativa para ajudar a cuidar desses pacientes. Então, atualmente, o que nós estamos fazendo? Um grande desafio para nós. Dentro das plantas é preservar as características desse produto, né? Como o produto é muito sensível, né, à ação da umidade como da luz, estamos desenvolvendo produtos, né, microencapsulando, nanoencapsulando, para então garantir, né, o produto que nos permita ter, né, a reprodutibilidade, a segurança, né, e eficácia necessários com toda, né, reprodutibilidade para colocar no mercado um medicamento, né, para a população. Eu gostaria de agradecer toda a equipe, uma equipe multidisciplinar, né, que além de toda a equipe do CPQBA, também envolve pesquisadores do exterior, da própria universidade, que têm colaborado conosco para o desenvolvimento, então, deste produto. Muito obrigada.